Tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava. Alô, Psi, quem foi o filósofo que falou essa frase e como ela vai te ajudar a driblar os modos de enfrentamento do seu cliente? Fica aí, confere. Então, quem achou que era um filósofo, devo dizer que, na verdade, quem proferiu esta frase foi o nosso querido Tiririca, mas acertou no alvo, porque é exatamente isso que o nosso cliente faz e que nós também fazemos em muitos momentos, tentar fugir de si, dos seus esquemas e a partir daí criar uma série de modos de enfrentamento autoderrotistas, desadaptativos, e a gente não quer isso, não é? Então vamos pensar aqui como que a gente vai trabalhar essa questão. Vamos pensar que enquanto o nosso cliente vê os seus esquemas como algo real, é inútil trabalhar sobre eles porque para ele aquilo é uma verdade inquestionável. Então no primeiro momento a gente precisa tornar isso egodistônico, precisa tirar isso dele, dar um espaço. Então eu gosto dessa metáfora de dizer que o esquema aí é como uma sombra. E o que o nosso cliente faz? Ele tenta lutar com essa sombra. E essa luta muitas vezes é o quê? É tentar esconder, vamos pensar um esquema de vergonha, tentar esconder ou hipercompensar então com arrogo. E aí ele começa essa luta, é como se fosse uma pessoa tentando enterrar a própria sombra, sabe? Então ela vê a sua sombra no buraco e ela começa a jogar terra, mas cada vez que ela joga terra a sombra vem subindo porque a sombra não sai. Ou ela tenta sobrepor outra sombra com um modo de enfrentamento então mais elaborado sobre a sombra antiga, mas isso não exclui a sombra anterior. Então é uma luta sem fim e que nunca chega a um resultado adaptativo e saudável. Então a gente precisa no primeiro momento trazer para o cliente que aquela sombra, que aquele esquema não é ele, e que como é que a gente faz isso? A gente dá espaço, a gente cria perspectiva. Isso a gente faz muito bem, a gente faz com a psicoeducação, mas a gente realmente consegue um ganho mais dramático com as técnicas vivenciais. Por exemplo, com o uso de imagens ou de cadeiras, onde ele pode visualizar isso fora dele, essa sombra, porque aí que está o erro do Tiririca. Ele disse, onde eu ia eu estava, mas na verdade não é ele em si, é uma parte dele, e quando ele percebe que ele é muito maior do que aquele esquema, que aquilo é só uma sombra, não é ele em si, fica mais fácil de trabalhar, porque não é uma personificação. Como é que eu vou trabalhar em mim se eu não me enxergo? Agora, se eu consigo me enxergar projetado fora, eu consigo modelar. Ficou claro para você essa questão? Então, na verdade, a gente vai ensinar o nosso cliente a não lutar mais com a sombra. A gente vai ensinar ele que a solução está em acender a luz. E que luz é essa? A luz da consciência. Quando a gente toma consciência dos nossos modos e esquemas, a gente acende a luz. E aí não precisa mais lutar contra essas sombras aí, tá certo? Gostou da dica? Deixa aí nos comentários, se não, nos vemos na semana que vem. Um beijo grande e até lá!